Bom dia, alunos do sexto ano do Colégio IPEC, que é a professora Cíntia de Matemática. Vamos mais a um conteúdo dessa terceira semana que estamos em casa. Os conteúdos dessa semana são divisores de um número natural, critérios de divisibilidade e máximo divisor comum, o famoso MDC. Esses conteúdos estão das páginas 43 a 49 do livro didático de vocês. Divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são os números pelos quais eu posso dividir um número. Determinar esses números ali é fácil. Como é que vocês vão fazer? Vamos pensar em tabuada, por exemplo, na lista dos números naturais. O exemplo está ali, ó. Determine os divisores de 24, ou seja, por quais números eu posso dividir o 24 sem que sobre resto. Os números naturais têm a sequência 1, 2, 3, 4. Eu vou ver se o 24 pode ser dividido por esses números. É só lembrar da tabuada. 24 tem na tabuada do 1? Tem. Então, o 24 é divisível por 1. Então, 1 é divisor do 24. 24 pode ser dividido por 2? Sim. Dá 12, né? 24 dividido por 2 é a metade, dá 12. 24 pode ser dividido por 3? Sim. Dá 8. 24 pode ser dividido por 4? Sim, dá 6. 24 pode ser dividido por 5? Não. Lá na tabuada do 5 não tem 24. Certo? 24 pode ser dividido por 6? Sim, dá 4. 24 pode ser dividido por 7? Não. Na tabuada do 7 não tem o 24. 24 pode ser dividido por 8? Sim, dá 3. 24 pode ser dividido por 9? Não. 24 não é múltiplo do 9, então não dá para dividir por 9. 24 pode ser dividido por 10? Não. Mesma coisa. Se ele não é dividido por... não é múltiplo do 10, ele não pode ser dividido por 10. 24 pode ser dividido por 11? Não. Não tem 24 na tabuada do 11. 24 pode ser dividido por 12? Sim. Lá na tabuada do 12 tem 24. Né? 12 vezes 2 dá 24. Então, 24 pode ser dividido por 12, que dá 2. Nesse caso aqui, o 12, né, eu vou dar uma dica. O 12, ele é a metade do 24. Então, ele é a metade do número em questão. Quando nós chegamos na metade do número em questão, o próximo divisor vai ser ele mesmo. Então, o próximo divisor, nesse caso, é o 24. 24 dividido por 24 dá 1. Então, quais são os divisores do 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O 24 tem na tabuada de todos esses números. Então, o 24 é múltiplo desses números e é divisível por esses números. E todos esses números são os divisores do 24. Critérios de divisibilidade. O que são? São regrinhas que nos ajudam a determinar se um número é divisível pelo outro sem que precisemos fazer a divisão. Certo? Nós temos critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Então, na apostila de vocês está toda essa explicação. Vocês podem acompanhar na apostila que vocês vão ver as regrinhas. Aqui a professora está fazendo uma breve explicação, um resumo, certo? Do que são esses critérios. Divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. E quando que um número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Vocês já viram isso com a professora, né? Que é número par e que é número ímpar. Então, nós temos dois exemplos ali, ó. 234 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. Ele termina em 4. 645 é divisível por 2? Não, porque é ímpar, termina em 5. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta um número que tem na tabuada do 3. Certo? Nós temos o exemplo ali, ó, 78. Se eu somar 7 mais 8, dá 15. 15 é múltiplo de 3, porque tem lá na tabuada do 3. Então, o 78 é múltiplo de 3 e é divisível por 3.
Já o 124 não é divisível por 3. Por quê? Se eu somar ali, ó, 1 mais 2 mais 4, vai dar 7. E 7 não é múltiplo de 3, né? Não tem 7 na tabuada do 3. Então, o 124 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4, ou quando ele terminar em 00. Exemplo, 732 é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 32. E o 32 é um múltiplo de 4, né? Tem 32 na tabuada do 4? Tem. Então, o número todo, 732, é divisível por 4. O número 1500, ele termina em 00. Então, ele é divisível por 4 também. Divisibilidade por 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, um exemplo ali, 2.370 e 75 são divisíveis por 5 porque terminam em 0 e 5. Divisibilidade por 6. O que você vai analisar? Se o número é par e se o número é divisível por 3. Então, ele tem que ter essas duas condições para ser divisível por 6. Ele tem que ser par. Quando que o número é par mesmo? Ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E ele tem que ser divisível por 3. Como é que você vai saber? Somando os algarismos do número. Exemplo, 732. Ele é par? Sim, termina em 2. Ele é divisível por 3? Vou somar os algarismos, ó. 7 mais 3 mais 2, dá 12. 12 tem na tabuada do 3? Tem. Então, 732 é um número divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos formam um múltiplo de 8, ou então quando ele termina em 00. 000. 3 zeros, certo? Então, exemplo ali, 3.456. Nesse caso, ele termina em 4, 5 e 6. Você vai dividir o 456 por 8, e se der uma divisão exata, ele é divisível por 8. Se não der, o número todo, 3.456, não é divisível por 8. Nesse caso, tem que efetuar a divisão, né? A não ser que você saiba de cabeça. Já o 1000 termina em 000. 3 zeros. No final, é divisível por 8. E o 3048 termina em 048. Se nós analisarmos ali, o 0 à esquerda, né, vai ficar 0 e 48. O 0 à esquerda não tem valor. Então, é só o 48. E o 48 é na tabuada do 8. Portanto, 3048 dá para dividir por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dá um número que tem na tabuada do 9. É uma regrinha parecida com a do 3. Só que em vez de ser a tabuada do 3, é a tabuada do 9. Então, exemplo ali, 378. Você vai somar 3 mais 7 mais 8. Isso vai dar 18. 18 tem na tabuada do 9? Tem. Então, 378 é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Exemplo, 230 termina em 0. Então, é divisível por 10. Máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum é o maior divisor que dois ou mais números têm em comum. Exemplo, determine o MDC entre os números 15 e 30, ou seja, determine o máximo divisor comum de 15 e 30. Como que você vai fazer isso? Você vai listar os divisores do 15 primeiro, depois lista os divisores do 30, analisa quais divisores eles têm igual, né, em comum, e depois vê qual é o maior deles. O maior é o máximo divisor comum. Então, por exemplo, lá, divisores do 15, 1, 3, 5 e 15. Divisores do 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, que é a metade de 30, e 30. Quais são os divisores comuns? Ou seja, o que eles têm de igual nas duas listas? O 1, o 3, o 5 e o 15. Qual é o maior deles? 15. Então, o máximo divisor comum entre 15 e 30 é 15. As orientações, o que vocês vão fazer então? Vocês vão assistir esse vídeo, que já estão assistindo, lógico. Vão ler os conteúdos que estão nas páginas 43 a 49 e vocês vão resolver os exercícios que estão sendo propostos aqui.
Páginas 44 e 45, exercício do 1 ao 6. Página 47 e 48, exercícios do 1 ao 7. E página 49, exercícios do 1 ao 4. Qualquer dúvida, manda por e-mail da professora. Vamos estar atendendo no horário de aula, certo? E assim que for possível, né, na medida do possível, se eu conseguir responder de manhã, lógico que a gente tem vários alunos, né? Senão, assim que eu ler, eu já respondo e já encaminho para vocês, tá bom? Bons estudos!